Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para cada um que chegou aqui agora para estar conosco em mais um tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Aprendizado, reflexão da palavra. Vamos orar para dar início ao nosso tempo com Deus? Pai Todo-Poderoso, de graça, bondade, misericórdia, justiça, perdão e amor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti nesta manhã, para que o Senhor venha nos conduzir nesse tempo com a palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos usando e nos capacitando cada dia mais e mais. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas transgressões, cometidas por atos, por palavras, pensamentos e por omissões. Deus, no nome santo de Jesus, venha nos usar e vem, Pai, em nome de Jesus, adentrar lares, mentes e corações nessa manhã. Cremos em Ti e Te agradecemos hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Começo esse tempo, essa live, fazendo uma pergunta. Começo com essa pergunta. Qual é a origem da palavra honra? Honra, proveniente do latim honor, indica a própria dignidade de uma pessoa que vive com honestidade e probidade, pautando seu modo de vida nos ditames da moral. Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permita gozar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue de seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégios e às vezes reservada apenas para heróis. O que é honra? Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a honestidade, a dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. O que é dar honra a alguém? Prestar honra e respeito, honrar os sábios, expressar glória e louvor, venerar, reverenciar, honrar pai e mãe, sentir-se lisonjeado, agraciado, lisonjear, penhorar, muito honra o seu convite. Quais são os tipos de honra? A honra recebe a classificação de honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva é a valoração social de determinada pessoa, sua reputação e credibilidade. É o conceito que determina a pessoa e possui um determinado grupo social. Por que a honra é importante? A honra abre portas, agrega pessoas, é algo espiritual que transcende o entendimento humano, que conecta pessoas, que afasta o mal e aproxima o bem. Qual é a importância da honra? A honra é o sentimento que nos induz à prática do bem, da justiça e da moral. É a força que nos impele a prestigiar nossa própria personalidade como um sentimento do nosso patrimônio moral. Um misto de brio e de valor.
Qual o versículo da Bíblia que fala sobre honra? Portanto, vamos ver lá em Romanos 13, 7 e 8. Anotem os versículos, esqueci de falar isso. Anotem os versículos, tudo que a gente estiver lendo aqui hoje. Romanos 13, 7 e 8 diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Qual é a diferença entre honrar e obedecer? Honrar vai muito além de obedecer. Quando observamos o dicionário Aurélio da língua portuguesa, vemos que honrar é dignificar, enobrecer, estimar, respeitar, acatar, lisonjear, considerar, reconhecer a retidão. Dessa forma, a ordem de Deus para os filhos é bem mais ampla do que simplesmente obedecer. Quais são os crimes contra a honra? Calúnia, difamação, injúria, diferenciação. Como desenvolver a honra? Existem alguns códigos de honra. Proteger os indefesos, obedecer à hierarquia, ser generoso, respeitar as mulheres, defender o reino, a pátria, cuidar dos pais, pagar as dívidas, cultivar a lealdade. Quais são os princípios da honra? Princípio de honra é um princípio de conduta e está relacionada a valores pessoais como integridade, honestidade e caráter. Também está relacionado à consideração, admiração e respeito devido a alguém. Os benefícios da honra e os problemas que alcançamos com a desonra. A honra produz milagres, a desonra com Jesus produz problemas. A honra de um estrangeiro, a honra que Jesus não achou em seus conterrâneos, encontrou num estrangeiro. Honra produz libertação, honra produz salvação. Qual é a recompensa da honra? A honra tem o poder de intensificar sua vida. Em A Recompensa da Honra, o autor de best-sellers, John Bevere, revela o poder e a verdade de um princípio geralmente negligenciado, a lei espiritual da honra. Se compreender o papel vital desta virtude, você atrairá bênçãos sobre sua vida hoje e também para toda a eternidade. O que falar sobre honra? É bom honrar uns aos outros. A Bíblia diz em Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É Deus quem dá a verdadeira honra ou a promoção. O que quer dizer força e honra? Honra, qualidade mais nobre de quem é digno e que possui como atributo pessoal a moral e o respeito para consigo e para com todos os que quais se relaciona com humildade. A força é um atributo para todos que decidem ir à luta. Já a honra é um dom concedido somente aos escolhidos para vencer.
Já na Bíblia, a honra é entendida principalmente com a ação de adorar ou cultuar a Deus, Criador de tudo e de todos. Olhando por esse ângulo, todo ser humano, e principalmente os que são cristãos, têm o dever de honrar a Deus. Quem tem honra, merece honra? Honra a quem merece honra, disse Paulo de Tarso aos Romanos. Com essa frase significativa, ele quis dizer que aquele que sabe honrar é uma pessoa honrada e merece honra. Quem honra a Deus? Quem honra a Deus é por ele honrado. O melhor sentimento da mortalidade é perceber que Deus, nosso Pai Celestial, conhece cada um de nós e generosamente nos permite ver e partilhar seu divino poder de salvar. O que significa honra ao Senhor? O que significa honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda? Honrar ao Senhor com os nossos bens diz respeito a muito mais do que apenas entregar o seu dízimo e ofertar. Os dízimos e ofertas são apenas uma parte disto, se forem entregues da forma correta. Tenho visto pessoas dando, doando, entregando, devolvendo o dízimo sem provarem as bênçãos que advêm deste gesto. Onde está escrito que a humildade precede a honra? O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Isso está em Provérbios 15, 33. O que é honrar uma pessoa? Dar honras a louvar os feitos e merecimentos de alguém. Os alunos da escola honrar o seu fundador, tratar com respeito e fazer exaltação, glorificar, reverenciar. Os fiéis honravam o nome de Deus. Qual o versículo da Bíblia que fala sobre honra? A palavra do Senhor, em 1 Samuel 2,30, ensina que Deus honra aqueles que os honra e despreza aqueles que o desprezam. Isso não se trata de uma troca, mas sim de um princípio bíblico de reciprocidade. Vamos para a palavra? Peguem a Bíblia e abram comigo em Isaías 61. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesse trecho. Diz assim, Isaías 61. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados
sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia. Uma palavra linda, abençoada, que já diz tudo, né? Tão somente após o Senhor Jesus ser batizado por Pedro no Rio Jordão, e após ter recebido o batismo do Espírito Santo, onde o Senhor Jesus ouve de Deus: eis aqui o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me alegro, a quem sou feliz porque ele existe. Após acontecer isso, ele viajou e começou daí em diante o seu ministério. E ele, onde ele chegou, ele honrou pessoas. Onde ele foi, ele edificou novas vidas. Onde ele foi, ele perdoou pessoas. Ele deu a mão, ele levantou pessoas. Ele curou, ele libertou, ele salvou pessoas. E isso são honrarias que Jesus fez, o Filho fez, para a glória de Deus Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Deus, aquele que sempre diz que no lugar da tua vergonha você terá dupla honra. E na verdade, não é só sobre isso, né? A dupla honra não é para nós, né? Não é para nós, e sim para o próprio Deus. A dupla honra é feita por seu Filho, através do seu Filho, para a honra e louvor do próprio Deus, do nosso Senhor amado. Amém? O que Provérbios fala sobre honra? Provérbios 3:35 diz: a honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos. Os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Na Bíblia, a expressão dupla honra significa o resultado do caráter abundante da graça restauradora de Deus. Essa expressão aparece na profecia do profeta Isaías, que diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. O que quer dizer
Honrar a Deus vem em primeiro lugar. É um pensamento que está em Provérbios 39. Honrar a Deus vem em primeiro lugar. Não damos a Ele o último, o menor ou as sobras. Ele nos deu o melhor, mais precioso e mais perfeito presente que tinha, seu Filho, Jesus. Como honramos a Deus? Com a nossa vida financeira. Em Provérbios 22, diz... Provérbios 22, 7, diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que querem dizer com isso? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando contratamos um empréstimo, estamos em dívida com alguém, seja com um banco, uma financeira, uma loja ou até mesmo um parente. E por vezes nos tornamos servos dos nossos credores. Como assim? Quando você se torna servo de um credor, você se sente escravo de tudo aquilo que ele te pedir. Você acredita que você precisa fazer porque você deve a ele. O que é perder a sua honra? Quando uma pessoa perde sua honra, ela sofre uma desonra. A ideia de honra pode se referir à dignidade, recato ou reconhecimento obtidos graças ao mérito e às virtudes. A desonra, portanto, ocorre se o indivíduo é desrespeitado ou sua integridade é violada. O que diz o Salmo 50, versículo 23? Vamos achar. Salmo 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Em outra versão está: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O que significa a palavra honra na Bíblia? No âmbito religioso, a honra é entendida principalmente como uma ação de adorar ou cultuar. Qual é a importância da honra? A honra é a chave para acessar o coração das pessoas e os tesouros emocionais que elas têm a oferecer. Mas a bajulação, a falsa honra, não surte efeito algum. Mais uma vez, honrar alguém significa dar-lhe glória, reputação e fama. O que quer dizer que Deus vai te honrar? Quem honra a Deus é por ele honrado. Não é troca, como já se sabe, como já dissemos ali atrás, mas é simples assim. Glórias a Deus. Dar honra a alguém significa estimar, valorizar e respeitar essa pessoa. E em primeiro lugar, devemos dar honra a Deus, porque Ele é quem é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos ler na palavra 1 Pedro 2,9. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos
Portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluias. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, uma palavra que também já diz: somos povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa. Povo escolhido de Deus. Não é pouco isso. Isso é uma honra a qual nós não merecemos, nunca iremos merecer. A qual, a cada dia, para fazer parte deste povo escolhido de Deus, nós precisamos sim matar a nossa carne, pedir para Ele vir renovar-nos, pedir para Ele vir consertar-nos, cada dia mais e mais, de dentro para fora, melhorar o nosso ser, quebrar as nossas correntes e as nossas cadeias de coisas ruins, de coisas más que ainda existe em nós. E assim, a cada dia, melhorando um pouquinho em pouquinho, até que seja dia perfeito. Nós jamais alcançaremos a perfeição, mas o dia será perfeito. E em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada a Ele pela transformação que nós ainda alcançaremos através das nossas vidas, trabalhadas pela ação do Espírito Santo, pelas misericórdias renovadas a cada manhã, na minha e na sua vida. Amém? Resumindo, Deus podia ter mantido José fora da cadeia. Podia ter Deus, Daniel fora da cova dos leões. Deus podia ter evitado que Jeremias fosse lançado em um poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo, evitado os 3 jovens hebreus que fossem jogados na fornalha ardente, em chamas, mas não o fez. 3 jovens hebreus entendem que honrar a Deus é mais importante do que